A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus quer que nós façamos as coisas dele da forma dele. Não da nossa forma, da forma dele. Deus inspirou o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Vem, se Deus preparou as obras, quer dizer que Ele quer que as obras sejam feitas de uma forma específica. Tanto que a Bíblia nos fala no livro de Jeremias, capítulo 48, verso 10, maldito o homem que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Quer dizer, é fazer a obra do Senhor, mas não da forma que o Senhor quer. Da mesma forma, nós podemos fazer algo de Deus, mas da nossa forma. Vê, é possível você pregar, mas não pregar da forma que Deus quer que você pregue. É possível você orar, mas não orar da forma que Deus quer que você ore. É possível. Então, para eu não gastar força, energia, tempo e recursos, eu preciso aprender como fazer as coisas da forma de Deus. Para tal é necessário descobrir como é que Deus quer que eu faça isso. Por exemplo, como é que Deus quer que nós oremos? Será que Deus recebe todo tipo de oração? Há uma música que diz: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Eu tenho a certeza. A irmã, quando disse isso, equivocou-se, porque na verdade, na Bíblia há muitas orações que foram rejeitadas por Deus. Quer que eu lhe dê alguns exemplos? Vê, Moisés. Vou começar com Moisés. Moisés orou para entrar na terra prometida. Deus lhe disse para parar de orar e a sua oração não foi respondida. Vou lhe dar um outro exemplo. Jeremias. Jeremias orava para o povo para não ser levado ao cativeiro. Isso aparece no livro de Jeremias, no capítulo 14. Você vai ver ali. E não é o único capítulo que aparece. Também no 11, também Deus diz a Jeremias para parar de orar, porque a sua oração não seria ouvida. Vamos a falar de Jeremias, um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Ezequiel. Deus fala com Ezequiel e diz assim: Ezequiel, ainda que Noé, ainda que Jó, ainda que Samuel se coloquem perante mim por este povo, eles não seriam ouvidos. Quer dizer, não importa a oração que seja feita para esse povo, eu não ouvirei. Tudo isso que eu falei está no Antigo Testamento. O irmão poderia dizer: bem, pastor, no Antigo Testamento é diferente, no Novo Testamento é uma coisa também diferente, né? Também mentira isso. Um exemplo, segundo a Epístola aos Coríntios, no capítulo 12, nós vemos aí o apóstolo Paulo orando, pedindo a Deus para que tirasse o espinho da sua carne, e Deus não ouviu a oração do apóstolo Paulo. Então, muito cuidado ao pensar que simplesmente porque você abriu a tua boca, Deus vai te ouvir. Muito cuidado por você pensar que simplesmente porque oraste muito tempo, Deus vai te ouvir. É necessário nós aprendermos a orar da forma que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? Como é que Deus quer que eu me comunique com Ele? Vê, existem níveis de linguagem, né? Tem a linguagem científica ou técnica, a linguagem popular. Então, quando nós vamos falar com uma pessoa, devemos entender o nível hierárquico dessa pessoa e como nós devemos nos comunicar com esta pessoa. É muito importante, tá? Se tu não souberes isso, tu vais acabar errando. Por exemplo, em termos linguísticos, né, falando de língua, o você é uma linguagem formal, tá? E deveríamos evitar usá-la para falarmos com Deus. Como presidente, a gente não fala você. Como reis da terra, a gente não fala você. Como reis da terra, a gente fala o Senhor, a sua excelência, a sua magnificência, o excelentíssimo, o ilustre, o exímio, o caríssimo. É assim que a gente fala com realeza, tá? Então nós devemos aprender o vocabulário do céu para aprendermos a nos comunicar com o Rei dos Céus, que é Deus. Aleluia! Nós podemos aprender isso aqui. Este livro aqui é um manual de bênção para todos aqueles que desejam crescer no conhecimento de Deus.